Preto de alma branca. Certamente você já ouviu essa frase, mas talvez não tenha compreendido o grau de racismo implícito nela. Mas agora eu vou te explicar a ideologia racista por trás desta frase. Meu nome é Flávia Gilene, eu ajudo você a desenvolver uma educação antirracista na prática. Hoje, a nossa conversa é sobre branqueamento. O professor da Unesp, Andreas Hofbauer, alega que o branqueamento é uma categoria analítica que vem sendo utilizada com mais de um sentido. Ora, ela é o clareamento da população brasileira e ora, ela é uma ideologia que, quando utilizada, interioriza modelos culturais brancos no segmento negro. Mas para entender essa categoria analítica, precisamos falar um pouquinho de Brasil. O brasilianista Thomas Skidmore dizia que o Brasil era uma anomalia política. E por que ele dizia isso? Porque o Brasil era um império com uma monarquia hereditária que buscava a independência sobre a bandeira de um Bragança e combatia todo o restante da realeza. O imperador Dom Pedro II, após seu pai abdicar do trono e voltar para Portugal, ficou no Brasil com 5 anos sob a tutela de José Bonifácio, para que, quando crescesse, assumisse o império e se tornasse então imperador. Mas isso foi adiantado para os 14 anos de Dom Pedro II, quando ele foi decretado maior de idade, assumiu o governo para evitar a desintegração do império. Dom Pedro II foi obrigado a passar a maior parte do seu tempo estudando e se preparando para o seu reinado. Com isso, ele não teve grandes alegrias e nem muitos amigos. Suas experiências com intrigas e disputas políticas tiveram grande influência na formação de seu caráter. Com isso, ele se tornou um homem com um senso de dever e devoção grande ao seu país e ao seu povo, tornando cada vez menos interessante o seu papel de monarca. Foi um governante que se distinguiu dos nossos vizinhos hispano-americanos pela sua forma de governo, uma funcional monarquia parlamentar constitucional. Durante seu império, o Brasil foi vitorioso em conflitos internacionais como a Guerra do Paraguai e a Guerra do Prata, e também devido à sua forma de governo em outros conflitos, tanto nacionais quanto internacionais. Dom Pedro II também era um erudito. Ele ficou conhecido como vigoroso patrocinador do conhecimento, da cultura e das ciências, sendo inclusive amigo de Victor Hugo, Graham Bell, Friedrich Nietzsche e Charles Darwin. Além de política, o Brasil também era considerado uma anomalia social e econômica, porque apesar da obrigatoriedade do fim de tráfico de pessoas vindas da África, o Brasil ainda tolerava a escravidão. Mesmo que o seu tutor, o José Bonifácio, tenha, lá em 1825, feito uma proposta de abolir totalmente a escravidão. Isso não foi aceito na época. Nessa época, poucos brasileiros ousavam se opor ao comércio escravagista, que sempre foi intenso até a pressão ocasionada pela Inglaterra em 1850, que resultou com a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu a circulação de navios com pessoas para a escravidão. Passada a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, o Brasil praticamente ficou 15 anos sem tocar no assunto da escravidão. Só voltou a falar sobre isso durante a Guerra do Paraguai, quando liberais franceses começaram a pressionar o imperador. Este, por sua vez, prometeu que pelo menos os escravos que estavam à frente de batalha seriam invariavelmente libertos. O mais incrível é que nessa mesma guerra, o genro de Dom Pedro II, Conde d'Eu, exigiu do governo do Paraguai a libertação dos escravos. No entanto, no Brasil eles não fizeram a mesma coisa. O Brasil continuou com a sua escravidão mesmo com o término da Guerra do Paraguai. Aqui também é importante mencionar um outro paradoxo brasileiro. As leis de abolição foram engendradas e elaboradas por grupos republicanos. Porém, a aprovação destas leis foram feitas por um governo conservador. E que leis são essas? São as leis do ventre livre,
promulgada em setembro de 1871, assinada pela princesa Isabel. Depois 15 anos que surge uma nova lei, que é a Lei dos Sexagenários, e depois de 3 anos, enfim, a abolição da escravatura. Esse pequeno contexto é só para a gente entender as contradições do Brasil e como ele foi considerado na época uma anomalia, não apenas política, mas social e, sobretudo, econômica. É importante mencionar aqui que a partir de 1870, o positivismo chega ao Brasil. A filosofia positivista começa a ser implementada em Pernambuco, com aquilo que ficou chamada a Escola do Recife. Dirigida por Tobias Barreto, ele e outros jovens estudavam com afinco o positivismo. O positivismo começou a se espalhar pelo Brasil, chegando até o Rio de Janeiro, quando Benjamin Constant funda a Sociedade Positivista Brasileira. E no misto de engajamento de seguidores positivistas, sendo eles positivistas religiosos e positivistas ortodoxos, a influência foi muito grande na formação de engenheiros, oficiais do exército e médicos. Esses homens foram expostos a um dogma científico que desafiava toda anomalia presente, ou melhor, todo o privilégio existente. Na política, a monarquia. Na economia, a escravidão. Na religião, uma igreja cristã oficial. E na educação, a negligência das ciências e o patrocínio oficial de uma educação religiosa. Nessa atmosfera científico-positivista, Luiz Pereira Barreto, que apesar de ter nascido 2 anos após a morte de José Bonifácio, contestou com a seguinte frase: "A sua geração foi toda de literatura e imaginação. A nossa é toda de ciência e razão. Outros tempos, outros temperamentos." É nesse contexto de cientificismo, de anomalias sociais, políticas e econômicas que surge a ideia do branqueamento, tanto por estudiosos brasileiros como por estudiosos estrangeiros. É então nessa atmosfera que a abolição ganha corpo. No século XIX já havia aqui uma complexa sociedade pluri- e multirracial, muito diferente dos Estados Unidos, que era birracial. Mas é importante lembrar que no Brasil, apesar de ser multirracial e plurirracial, havia uma estratificação racial pautada na cor que dava poder aos mais brancos, originando uma hierarquia social que se correlacionava em alto grau com a cor e atuava como parte integral da economia colonial escravista. Essa estrutura social de poder aos mais brancos, aliada à estrutura paternalista presente no Brasil, havia ensinado às pessoas de cor e aos pobres mais brancos rígidos hábitos de deferência, com sujeição e atenção às necessidades e assuntos de outrem, quando se diz respeito a patrões ou pessoas consideradas hierarquicamente superiores na escala social. É neste contexto que aparecem as relações sociais e raciais no pós-abolição. Então, os abolicionistas do período não tinham que discutir sobre cor, sobre raça, porque os defensores do fim da escravidão raramente recorriam a teorias de inferiorização raciais inata. E essa postura tornou escamoteado o preconceito de cor no Brasil. E aqui o jogo começa a tomar forma. Por um lado, movimentos abolicionistas começaram a triunfar, retrocedendo a escravidão sob o impacto de grandes pressões internacionais por mudanças econômicas e sociais. Por outro lado, pensadores europeus articulavam teorias sistemáticas de inferioridade racial inata. Com isso, em 1888 até 1914, a elite brasileira aceitou como fato histórico a teoria da superioridade ariana, apesar da superficialidade dessa teoria, porque ora ela aceitava como arianos apenas os nórdicos, ora englobava todos os europeus nesta categoria analítica. Aos brasileiros, a ideia de que havia uma superioridade centrada ao norte da África levou alguns estudiosos a endossarem a tese da degenerescência latina, com reiterada depreciação aos portugueses, que seriam menos progressistas, inclinados à imprevidência, à imoralidade e à indolência,
e isso agradava alguns nacionalistas anti-lusitanos. Assim, os brasileiros simplesmente repetiam as informações de que a população negra nunca teve nenhum desenvolvimento, nunca construiu nada muito grandioso, sequer uma grande civilização, citando inclusive alguns autores europeus. Desde 1914, os brasileiros tiveram acesso a obras emanadas do darwinismo social, amparadas com teses de pensadores extremamente racistas como Le Bon, Spencer, Lapouge e engenheiros, um filósofo argentino racista. Ou seja, para onde quer que olhassem, se deparavam com ciências que armavam um campo de batalha contra tudo que viesse do continente africano, sejam as pessoas ou o próprio continente, condenando o negro à extinção ou pelo menos à subjugação pelas raças brancas consideradas como mais fortes e mais civilizadas. É nesse contexto que Thomas Skidmore questiona como um brasileiro iria se opor à evolução. E continua: os brasileiros não teimavam com a evolução. Nesse entremeio, os pensamentos de inferioridade racial e de um determinismo biológico de incapacidade para os não brancos estava fortemente difundido no pensamento da intelectualidade brasileira. Podemos tomar, por exemplo, um historiador britânico chamado Tom Berkeley, que era positivista e teve grande influência nos pensadores brasileiros no final do século XIX. Ele apresentou resumidamente em 8 páginas uma filosofia de determinismo climático. Outro escritor chamado Arthur de Gobineau, um francês, julgava que brasileiros nativos não eram nem trabalhadores, nem fecundos, nem ativos, e alegava que estes brasileiros nativos sumiriam do mapa em cerca de 200 anos. E tem ainda Louis Coty, que tentou provar que todos os males do Brasil foram causados pela população africana escravizada no Brasil. E apresentava ainda como remédio para esses males que fossem trazidos da Europa homens brancos e sadios. Pierre Denis, um francês que conheceu o Brasil no início do século XX, também endossava a tese do branqueamento, alegando que era visível a regressão da população negra no Brasil e que o fim da escravatura levou à regressão rápida do operário negro. Essa história de branqueamento, então, era tida pela elite branca como uma realidade e se estendeu até as 2 primeiras do século XX, porque eles acreditavam piamente que a sociedade brasileira estava realmente embranquecendo. Um autor da época chamado Elis Júnior escreveu o livro Pedras Lascadas e ali ele defendia fortemente que o clima e a altitude seriam responsáveis pela eliminação da coletividade negra. Entre os estudiosos brasileiros, Silvio Romero foi o primeiro a aceitar as teorias racistas de que os povos do norte da Europa eram realmente superiores. Então ele propôs que viessem para o Brasil levas e levas de imigrantes do norte da Europa para embranquecer a população. Outro brasileiro, Nina Rodrigues, que era um médico da Faculdade da Bahia, foi o primeiro a fazer um estudo sobre os afro-brasileiros. E ele entendia a inferioridade inata dos africanos e afirmava que os africanos eram desprovidos de inteligência. Nina Rodrigues acreditava que as características raciais intrínsecas afetavam a conduta social. Nesse sentido, ele publicou um livro dizendo que as penalidades e as responsabilidades não deveriam ser as mesmas para as raças e que deveriam ser atenuadas para os negros e indígenas e equiparadas à de uma criança. Resumindo, para ele, os pardos, chamados de mestiços, eram um problema para a sociedade brasileira. Voltando para o início de 1880, os ideais de branqueamento, unidos ao liberalismo econômico e político, foi o combustível necessário para a elite branca brasileira vender o país e atrair a maior quantidade possível de imigrantes estrangeiros. Com a certeza de que o Brasil estava realmente sendo embranquecido, em 1911,
João Batista Lacerda, o diretor do Museu Nacional, defende no primeiro Congresso Universal das Raças em Londres a sua tese de branqueamento. Ele alega que realmente o Brasil estava sendo embranquecido. Primeiro porque a população negra estava se tornando menos numerosa que a branca por vários motivos. A taxa de natalidade supostamente menor, a grande incidência de doenças e uma desorganização social. Segundo, porque as pessoas estavam se tornando mais claras em decorrência da miscigenação, em parte porque o gene branco era muito mais forte e em parte porque as pessoas estavam procurando pessoas mais claras para se relacionar. E a imigração europeia tinha uma grande contribuição nisso. João Batista defendia que o processo de hibridização de animais poderia ser utilizado em seres humanos. Não é por acaso, então, que os mestiços são até hoje conhecidos como mulatos, em decorrência do animal híbrido mula. Ele descreveu os efeitos do processo histórico de miscigenação e sentenciou os pardos como inferiores aos negros como mão de obra e também mais propensos às doenças. No entanto, eles eram superiores física e intelectualmente, enfatizando que após a proclamação da República, aumentou a quantidade de pardos em altos cargos da administração e também que os casamentos interraciais passaram a ser vistos com menos desdém, porque assim a origem negra do pardo começa a ser esquecida em comparação com seus atributos morais e intelectuais com os atributos dos brancos. E chegou a dizer que se tem a partir da terceira geração todos os caracteres da raça branca. Como os negros ficaram expostos a toda espécie de destruição e sem recursos para se manter, ficariam como uma população mais rala que tenderia a desaparecer. Essas discussões alimentavam na elite branca crença evolucionista de que o elemento branco triunfaria. E essa elite branca estava disposta a acelerar o branqueamento, aumentando a imigração europeia para o Brasil. E Joaquim Nabuco defendia essa imigração com pelo menos dois motivos. Primeiro, os europeus poderiam reduzir a carência de mão de obra decorrente da eliminação do trabalho escravo. Segundo, a imigração europeia contribuiria para apressar o processo de branqueamento da população brasileira. Além disso, a tese de João Batista Lacerda foi retomada na década seguinte, em 1920, por o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que hoje é a UF, Oliveira Viana. Ele escreve e reafirma em vários momentos nos seus estudos a possibilidade de branqueamento da população brasileira. Com bastante otimismo, ele traz novamente isso à tona em 1920 e reafirma que era possível clarear a população brasileira. Mas as ideias de Oliveira Viana traziam terminologias do racismo científico do final do século XIX, ou seja, estavam tornando-se obsoletas. Com isso, houve uma depreciação da sua pesquisa e uma negação arrogante do papel cultural dos africanos e indígenas, que entrava então em confronto com o movimento que estava sendo iniciado e liderado por Gilberto Freire, que era o movimento culturalista. E a história se manteve ao lado de Gilberto Freire, com a sua filosofia social culturalista dominante a partir de 1930. Mas é importante ressaltar que em ambos os períodos o ideal de branqueamento era o objetivo racial da elite brasileira. Apesar da esperança no branqueamento, já havia um consenso de que o negro não era biologicamente pior e que não havia mais sentido na degenerescência. Havia ainda uma satisfação do fim do racismo científico, o que sustentava uma suposta ideia de ausência de discriminação racial no Brasil. É somente depois do fim da guerra, com os campos de concentração banidos, que começam a cair por terra as ideias racistas e o ideal de branqueamento. Ainda mais diante da liberação política da Ásia e da África no pós-guerra. Essa postura poderia gerar constrangimento nas relações comerciais, econômicas,
com os governos nacionalistas desses continentes. E na década de 60, o constrangimento poderia ser inclusive com os Estados Unidos diante da Revolução por Direitos Civis. Esses fatos colocam em xeque todas as análises e estudos dos brasileiros que reforçavam e afirmavam o clareamento e o branqueamento da população. Ou seja, o Brasil segue um futuro com posicionamentos anacrônicos em relação à sua população. Os estudos até não permeiam mais esse tipo de objetivo, mas o ideário continua muito latente até hoje. Retornando à década de 30, quando o culturalismo começou a ser o movimento dominante, ali começaram as ideologias mais severas de branqueamento diante da população brasileira. E essas premissas continuam reverberando no ideário social brasileiro. O ideal é o homem branco europeu. O professor Petrônio Domingues sustenta que o branqueamento, enquanto ideologia, perpassava por aspectos importantes. O primeiro deles é a ideologia moral social, ou seja, aos negros cabia recusar a sua herança africana e o isolamento do convívio social com os negros da plebe. Estas eram duas marcas distintivas dos negros que estavam branqueando-se socialmente, ou seja, os negros com essência branca. O outro aspecto era o aspecto estético. O modelo branco de beleza era o padrão para os negros assimilados. Os cabelos alisados, a pele sendo tratada com pomadas, cremes e maquiagens que tornassem a pele mais macia e mais branca. O último aspecto é o biológico, ou seja, as pessoas precisariam se casar com pessoas de peles mais claras para melhorar a espécie e aprimorar a sua família. Assim, quando uma criança nascia com a pele branca, as pessoas se sentiam maravilhadas, como se tivessem ganhado um troféu. No entanto, se a criança nascesse com a pele mais escura, se sentiam derrotados. Até nas artes, isto foi evidenciado com o quadro A Redenção de Cã. Nele, podemos ver a mãe escrava, a mãe negra, ou seja, a avó negra, a mãe parda, o pai branco e o filho cada vez mais branco. Este era o ideal biológico que estava sendo ideologicamente buscado no Brasil. Espero que você tenha compreendido o caráter racista desta frase preto de alma branca e não a repita mais. E tenha condições de agora em diante poder pensar em como mudar esse tipo de pensamento naqueles que estão próximos de você e principalmente dentro da sua sala de aula. Um grande abraço, deixe aqui nos comentários se esta aula foi importante para você.